Quando o último selo for rompido, não haverá mais tempo para arrependimento. Por séculos, homens e mulheres se perguntaram o que significa o Apocalipse. Uns enxergam apenas símbolos enigmáticos, outros preferem não pensar no assunto, como se ignorar fosse suficiente para adiar o inevitável. Mas a verdade é que o Apocalipse não é uma fábula, nem um aviso vago. É uma revelação tão clara quanto terrível, escrita para confrontar cada alma que insiste em viver sem temor. O Apocalipse é o retrato do juízo final de Deus. É o fim de tudo que conhecemos, e o começo de algo que poucos ousam imaginar. É a queda dos impérios humanos, a destruição da arrogância que construiu torres de vaidade, é o colapso dos sistemas que alimentaram a injustiça. Quando João recebeu a visão na ilha de Patmos, ele não viu apenas imagens distantes. Ele viu o destino que se aproxima como um leão rugindo, pronto para devorar todo orgulho. Essa história não começa com um homem, mas com o próprio Cristo, glorificado, de olhos como chama de fogo e voz como muitas águas. Ele segura nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele é aquele que caminha entre os candeeiros, que sonda corações e pesará cada obra. Quando ele fala, até o mais poderoso rei se curva. Quando ele julga, nenhuma desculpa permanece de pé. O Apocalipse revela não apenas a ruína do mundo, mas também a revelação final de quem Deus é, justo, santo, implacável contra o pecado, mas infinitamente misericordioso com os que se arrependem. E esse é o dilema central desta história. Como pode a humanidade continuar vivendo como se nada estivesse prestes a acontecer? Como podem as igrejas se distrair com seus próprios interesses, enquanto o relógio celestial avança para o último segundo? Esta é a história que poucos têm coragem de contar. Não porque ela seja obscura, mas porque ela destrói todas as máscaras. Ela expõe cada motivação, cada mentira, cada idolatria escondida nos recantos do coração. É um relato que nos obriga a escolher, ou nos rendemos ao Cordeiro, ou seremos tragados pelo seu juízo. Hoje, você vai conhecer o Apocalipse como nunca viu antes. Prepare-se para olhar nos olhos da verdade e descobrir que nada pode permanecer oculto quando o Rei dos Reis volta para reinar. O Apocalipse nasceu em um tempo de trevas. Quando João, o apóstolo, foi exilado na ilha de Patmos, o Império Romano parecia invencível. César era adorado como Deus, e multidões se prostravam diante de estátuas erguidas em cada cidade. A perseguição aos cristãos se tornará uma política oficial, alimentada pela paranoia de imperadores que temiam perder o controle sobre o povo. Para Roma, os seguidores de Cristo eram fanáticos perigosos, gente que ousava proclamar que só havia um Senhor e não era César. Nesse ambiente de opressão e decadência moral, Deus decidiu revelar o destino de tudo que os homens acreditavam sólido. Enquanto as legiões romanas marchavam triunfantes e os templos pagãos reluziam em ouro, o Espírito Santo transportou João para outra dimensão. Ali, ele viu o verdadeiro trono, o único que jamais seria abalado. O contexto espiritual daquela época era de profunda cegueira. A idolatria não era apenas a adoração de imagens de pedra, era a convicção arrogante de que a humanidade poderia viver sem temor a Deus. As cidades competiam em depravação, enchendo-se de orgias, feitiçarias e corrupção. O orgulho de Roma infectava até os corações mais religiosos. E mesmo dentro das igrejas, muitos se acomodavam em uma fé morna, satisfeitos com aparências. O Apocalipse foi escrito como um alerta final a esse mundo corrompido. Era uma carta de amor e guerra, uma convocação ao arrependimento antes que o juízo se tornasse inescapável. Cada selo, cada trombeta, cada taça de ira representava a resposta santa ao pecado que os homens insistiam em celebrar. Enquanto João escrevia, os irmãos eram lançados aos leões, queimados vivos e crucificados nas estradas. Ainda assim, a igreja não morreu. Pelo contrário, cresceu em meio ao fogo. Porque enquanto Roma acreditava governar o destino, o Cordeiro já havia vencido. A vitória não estava nas mãos dos exércitos, mas nas cicatrizes do Cristo que fora morto e ressuscitou. Essa é a atmosfera que envolve o Apocalipse, a tensão entre o império das trevas e o reino eterno. A luta entre a mentira e a verdade. E a promessa de que, por mais que os homens se exaltem, chegará o dia em que todo joelho se dobrará. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E permaneça até o fim deste vídeo. A oração final pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. João não era apenas um discípulo comum. Era o último sobrevivente do círculo íntimo de Cristo. Enquanto seus irmãos de fé haviam sido mortos, ele permaneceu.
Mas essa sobrevivência não era um privilégio confortável. Era um chamado solitário. João carregava nas costas o peso de testemunhar tudo que os outros não viveriam para contar. Ele era conhecido como o apóstolo amado, aquele que reclinara sua cabeça no peito de Jesus na última ceia. Mas agora, envelhecido, exilado em Patmos, João era apenas um prisioneiro de Roma, confinado em uma ilha árida. O império pensava que podia calar sua voz isolando-o. Mas a voz de Deus não conhece muros, não teme grilhões, não se submete a decretos humanos. Na solidão, João mantinha viva uma chama que nenhuma perseguição pôde extinguir. Ele orava em espírito e recordava cada palavra que ouvirá da boca do Mestre. Enquanto o mundo se esquecia do Cristo crucificado, João ainda via seus olhos como chamas e suas mãos como marcas de redenção. Foi nesse estado de fraqueza aparente que ele recebeu a maior visão já concedida a um homem. Naquele dia, enquanto o vento soprava sobre as rochas de Patmos, João ouviu uma voz como trombeta que dizia: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último." Tremendo de temor, ele se voltou e contemplou a glória do Filho do Homem. Seus cabelos eram brancos como a lã, seus olhos, fogo vivo, e sua voz, como muitas águas. Ali começou sua missão final, escrever aquilo que haveria de acontecer. O que viu não foi apenas destruição. Ele testemunhou o confronto definitivo entre o Cordeiro e o Dragão, entre o reino de Deus e o império das trevas. Cada cena era mais terrível e mais gloriosa que a anterior. Anjos tocavam trombetas, selos eram quebrados, taças de ira eram derramadas sobre a terra. E no centro de tudo, João permanecia, um homem comum chamado a registrar o destino da humanidade. O exílio que Roma pensava ser castigo tornou-se o palco da maior revelação. João descobriu que quando o mundo tenta calar os escolhidos, Deus fala ainda mais alto. Aquele que outrora reclinara sua cabeça no peito de Jesus agora tinha o privilégio de ouvir o coração de Deus pulsando o fim e o recomeço de todas as coisas. O chamado que João recebeu em Patmos não era algo que ele pudesse escolher recusar. Foi uma convocação absoluta, irrefutável, tão intensa que seu corpo inteiro estremeceu. Quando a voz que soava como trombeta ordenou que ele escrevesse tudo o que visse, João percebeu que estava entrando num território espiritual onde nenhum homem jamais ousara pisar. Mas junto com a ordem divina veio o conflito interno. Pois João não era um anjo, era apenas um velho marcado pela saudade e pela dor. Ele sentia falta dos irmãos que haviam partido, do povo que pastoreara com lágrimas, dos dias em que andava com Jesus pelas estradas da Galileia. Agora, estava só, prisioneiro, diante de visões tão grandes que sua mente mal conseguia conter. Quando os primeiros selos começaram a se abrir diante dele, João sentiu medo. Não era um temor comum, mas um pavor santo, pois cada selo revelava a justiça perfeita de Deus, e ao mesmo tempo, a condenação inevitável dos que escolheram viver sem arrependimento. Ele tremia, perguntando em silêncio: "Senhor, por que eu? Por que me mostrar tamanha devastação?" O conflito aumentava a cada imagem que surgia. Ele viu cavalos de guerra e fome, viu multidões que preferiam amaldiçoar Deus a se humilhar. Viu o abismo se abrir e legiões de seres caindo sobre a terra. Cada visão era como um peso que esmagava seu coração. Era difícil escrever. Mais difícil ainda era aceitar que tudo aquilo era necessário. João lutava consigo mesmo. Parte dele desejava que fosse apenas um sonho. Outra parte reconhecia que era a verdade mais pura. Não havia como suavizar o que Deus estava mostrando. O pecado do mundo exigia resposta. O cordeiro que fora morto agora rompia os selos com autoridade incontestável. No meio do conflito, João sentiu seu espírito se quebrantar. Ele percebeu que o mesmo Cristo que julgava era aquele que havia derramado o próprio sangue por cada alma. Ele entendeu que a justiça divina não era ódio, mas amor levado à sua expressão máxima. Amor tão puro que não pode conviver com o pecado. Ali, no chão frio de Patmos, João disse sim. Ele decidiu escrever, mesmo sabendo que muitos rejeitariam aquelas palavras. Porque obedecer a Deus é mais importante do que ser compreendido pelos homens. Após as primeiras visões, João experimentou um silêncio que parecia se estender pelos confins do universo. Não havia coros de anjos cantando, nem vozes que explicassem o sentido de tudo. Ele sentou-se entre as pedras de Patmos, com as mãos tremendo sobre o pergaminho, perguntando se ainda suportaria continuar. A solidão tornou-se seu único companheiro. Durante a noite, os ventos gelados assobiavam como lamentos. Durante o dia, o sol queimava sua pele já envelhecida. E em seu espírito,
Pesava a certeza de que a mensagem que receberá não traria consolo imediato ao mundo. Pelo contrário, ela era o anúncio de dores tão profundas que nenhuma linguagem humana poderia suavizar. João clamava em oração, buscando compreender se havia alguma forma de interceder por misericórdia. Mas o céu parecia suspenso. Nenhuma nova resposta, apenas o eco da última ordem: escreve. Era como se Deus quisesse que ele carregasse o fardo inteiro, sem alívio. E esse silêncio não era desprezo, era a forma mais severa de purificação. Pois naquele espaço sem voz, João precisou enfrentar seus próprios medos e dúvidas. Ele se lembrava de como Pedro havia sido crucificado, de como Tiago fora morto pela espada, de como Paulo perecera em Roma. Por que ele permanecia vivo? Por que justamente ele era testemunha da revelação final? Perguntas surgiam como flechas, ferindo seu coração cansado. Às vezes, ele se deitava com o rosto contra as pedras, sentindo o peso de tudo que ainda teria de escrever. As visões retornavam aos poucos, sem aviso, como relâmpagos rasgando a escuridão. Mas entre uma revelação e outra, havia períodos de absoluto silêncio. Sem consolo. Sem explicações. Apenas a certeza de que Deus estava ali, ainda que não dissesse nada. Esse silêncio também foi prova. Pois é no vazio que a fé se mostra verdadeira. É quando nada responde que o coração revela de quem realmente depende. João poderia ter fechado o pergaminho. Poderia ter desistido. Mas decidiu permanecer, ainda que sozinho. Ele entendeu que a obediência não é construída no conforto, mas na disposição de prosseguir quando Deus parece distante. E naquele silêncio, João foi transformado de espectador em testemunha. Porque mesmo sem ouvir nada, ele jamais duvidou que o Cordeiro continuava reinando. Enquanto João permanecia em Patmos, o mundo fora da ilha mergulhava em convulsão. O Império Romano intensificava a perseguição contra os cristãos. Os seguidores de Jesus eram denunciados, torturados e arrastados às arenas, onde morriam sob o olhar indiferente das multidões. Cada execução era anunciada como espetáculo, um lembrete de que Roma não admitia rivais, muito menos um reino que dizia não pertencer a este mundo. Para João, cada notícia que chegava por meio dos guardas ou dos visitantes ocasionais era uma nova ferida. Ele sabia que seus irmãos estavam sendo massacrados enquanto ele registrava visões de catástrofe e juízo. Em alguns momentos, seu coração se quebrava, e ele perguntava em silêncio: Senhor, até quando? As pressões externas eram tão implacáveis quanto o silêncio que experimentava. Seus acusadores diziam que aquele velho era perigoso, pois alimentava uma esperança que nem os grilhões conseguiam destruir. Enquanto João escrevia sobre o trono de Deus, os oficiais romanos tramavam maneiras de fazer seu testemunho perecer com ele. Mas o conflito não vinha apenas de fora. O medo tentava penetrar seu coração como um veneno lento. O medo de que ninguém acreditasse no que ele escrevia. O medo de que tudo se perdesse quando ele morresse. O medo de que o mundo fosse engolido pelo dragão antes que a mensagem chegasse aos fiéis. Entre os rochedos de Patmos, João travou batalhas que ninguém viu. Cada palavra anotada era uma afronta ao império das trevas. Cada visão registrada era uma profecia viva, destinada a incendiar os corações dos que insistiam em permanecer fiéis. Ainda assim, ele se perguntava se estava pronto para pagar o preço. Porque obedecer ao chamado de Deus não era apenas escrever. Era saber que, ao tornar público o conteúdo do Apocalipse, ele se tornava o alvo de todo o ódio que Satanás nutria contra o Cordeiro. Mas João escolheu a fidelidade. Mesmo sob a ameaça de morte. Mesmo sentindo o peso da responsabilidade. Ele sabia que nenhuma espada, nenhuma prisão, nenhum decreto de César poderia impedir o plano do Altíssimo. Quando os guardas voltavam para insultá-lo, quando as ondas batiam contra as pedras, quando a noite parecia não ter fim, João repetia em silêncio: Vem, Senhor Jesus. Era o grito de quem sabe que a vitória de Deus não depende da aprovação dos homens. Os dias se tornaram longos em Patmos. O corpo de João já não tinha vigor, e seu espírito, por vezes, parecia prestes a ceder ao cansaço. Cada nova visão era como um terremoto que abalava as fundações de sua esperança. Pois o que ele contemplava não era apenas a queda de Roma, mas o colapso de toda a civilização humana. Ele viu a terra se abrir. Viu o mar se tornar sangue. Viu estrelas caírem como tochas sobre os rios. Cada trombeta soava como um presságio de desespero. E quando o sétimo selo foi rompido, houve silêncio no céu por quase meia hora. Naquele momento, João sentiu que toda a força lhe abandonava. Era como se o universo inteiro respirasse, consciente do que viria a seguir.
E ele, apenas um homem, estava no centro dessa revelação. O fardo era tão pesado que João temeu que seu coração não resistisse. Ele caiu com o rosto em terra, chorando, pois nada parecia restar de esperança. O juízo era certo, o castigo era inevitável, e a corrupção do mundo parecia mais vasta do que qualquer redenção possível. Mas no fundo dessa ruína interior, algo começou a mudar. Entre as visões de destruição, Deus mostrou-lhe outro quadro, uma multidão vestida de branco, incontável, de todas as tribos, línguas e nações. Eles carregavam palmas nas mãos e cantavam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Foi ali, no limite da exaustão, que João percebeu que o Apocalipse não era apenas a história do fim. Era também a história da vitória. Mesmo que os poderes do inferno se levantassem, mesmo que o dragão devorasse reinos inteiros, nada poderia apagar o testemunho dos que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa revelação não tirou dele a dor de ver o mundo perecer, mas plantou uma certeza: a ruína não era o último capítulo. O Cordeiro não estava apenas julgando, ele estava preparando um povo que jamais seria derrotado. Naquele divisor de águas, João se levantou mais humilde e mais forte. Porque entendeu que Deus não procura homens perfeitos, mas corações dispostos a suportar a dor para ver a glória. E mesmo entre as ruínas, ele escolheu continuar escrevendo. O coração de João ainda estava marcado pelo peso das visões, quando ele foi arrebatado em espírito mais uma vez. Desta vez, não se viu em meio a pragas ou terremotos. Em lugar disso, uma porta se abriu no céu, e uma voz lhe ordenou: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Foi levado diante do trono mais glorioso que olhos humanos já contemplaram. Ao redor dele, havia 24 anciãos vestidos de branco, com coroas de ouro sobre suas cabeças. Relâmpagos saíam do trono, trovões ribombavam, e 7 tochas de fogo ardiam diante da presença de Deus. Havia um mar de vidro, semelhante ao cristal, refletindo a majestade eterna. No centro, aquele que estava sentado sobre o trono tinha na mão direita um livro selado com 7 selos. E João chorou muito, porque ninguém era digno de abrir o livro nem de olhar para ele. Era como se toda a história humana permanecesse trancada, sem redenção, sem resposta. Mas então um dos anciãos se aproximou e disse: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando João ergueu os olhos, esperava ver um leão triunfante. Mas o que viu foi um cordeiro, como havendo sido morto, e ainda assim vivo, cheio de poder e glória. Naquele instante, todas as vozes do céu começaram a cantar: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Essa visão quebrou qualquer dúvida que ainda restava no coração de João. Pois mesmo que o mundo inteiro estivesse ruindo, mesmo que os reis e generais se escondessem nas cavernas com medo da ira do Cordeiro, ele agora sabia que nenhuma tragédia era maior do que a vitória conquistada na cruz. O reencontro com Deus foi tão poderoso que João caiu como morto aos pés do Cristo glorificado. Mas Jesus colocou sua mão sobre ele e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos. Ali, João compreendeu que todo juízo era, ao mesmo tempo, um convite ao arrependimento. E que mesmo no dia da ira, Deus ainda oferecia graça para todo o coração que decidisse se render. Quando João voltou a si, a visão do Cordeiro glorificado ainda ardia em sua mente como fogo que jamais se apaga. Ele não era mais o mesmo homem que fora levado em espírito. Antes, sua alma carregava o peso do juízo. Agora, carregava também a certeza inabalável da vitória. O Apocalipse não era apenas um relato de destruição. Era a revelação mais completa da soberania de Deus sobre toda a história. João entendeu que os impérios humanos podem parecer invencíveis, mas são pó diante daquele que está sentado no trono. Nenhuma coroa, nenhuma espada, nenhuma cidade murada pode prevalecer contra o decreto do Cordeiro. A jornada que começou com medo e solidão terminou com uma esperança que nenhuma prisão conseguiu sufocar. Porque mesmo que a terra e o céu passem, a palavra do Senhor permanece para sempre. João viu o final de todas as coisas, a queda da Babilônia, a derrota do dragão, o lago de fogo preparado para o diabo e seus seguidores. Mas também contemplou o novo céu e a nova terra, onde não haverá mais choro, nem morte, nem dor. O maior presente dessa revelação não foi apenas o conhecimento do futuro. Foi a convicção de que Deus jamais abandona os seus.
Enquanto João escrevia, ele sabia que muitos cristãos leriam aquelas palavras no esconderijo das catacumbas, fugindo da fúria de Roma. Sabia que outros seriam presos, mortos ou dispersos. Mas também sabia que nenhum sofrimento seria capaz de destruir o que Cristo conquistou. No final, a história do Apocalipse é um convite. Um chamado para cada geração decidir de que lado estará quando os céus se abrirem e o Cordeiro voltar. Porque naquele dia, todo joelho se dobrará. Reis e servos, ricos e pobres, religiosos e pagãos, todos verão com seus próprios olhos que Jesus Cristo reina absoluto. Para João, a recompensa não foi a liberdade terrena, mas a paz de ter obedecido até o fim. Aquele velho exilado, desprezado pelos homens, tornou-se a voz que ecoa pelos séculos, alertando, confortando e confrontando corações. Hoje, você é convidado a escutar essa mesma voz, a não endurecer seu coração, a se preparar para o dia em que o livro será finalmente aberto, e nada mais poderá ser escondido. A história do Apocalipse não é apenas um relato distante, escrito para uma geração que desapareceu. Ela é um espelho que revela quem somos e onde depositamos nossa esperança. Enquanto João contemplava visões de glória e juízo, ficou evidente que o maior perigo não estava nos exércitos de Roma nem no rugido do dragão. O maior perigo sempre foi e sempre será um coração endurecido que escolhe ignorar o chamado de Deus. Vivemos em um tempo que se assemelha ao cenário que João descreveu. Multidões preferem as vozes que prometem conforto ao preço da verdade. Igrejas se acomodam em fé morna, satisfeitas com aparências de santidade que não transformam ninguém. Governos e reinos seguem se exaltando, como se fossem eternos. Mas o Apocalipse nos lembra que tudo isso vai passar. E só permanecerá o que estiver firmado no Cordeiro. O livro do Apocalipse não foi escrito para gerar pânico, mas temor reverente. Para nos alertar que o tempo da graça tem limites. E que cada selo rompido, cada trombeta soada, cada taça derramada, é um chamado final ao arrependimento. O Deus que julgou Babilônia é o mesmo que julgará a terra outra vez. Mas ele também é o mesmo que oferece perdão a todo aquele que crê. Talvez você se pergunte se há esperança para você. A resposta é, sim. Porque o Cordeiro que João viu glorificado foi o mesmo que morreu por seus pecados. Ele venceu a morte para que você não precise temer o juízo eterno. Ele segura as chaves da morte e do inferno, e oferece salvação a quem se entrega sem reservas. Guarde este versículo como âncora para sua alma. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E agora eu pergunto, você está pronto para o dia em que os céus se abrirão e o Rei voltará com poder e grande glória? Você tem vivido como se esse dia fosse apenas uma lenda ou como uma certeza que molda cada decisão da sua vida? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti neste momento santo, reconhecendo que Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o Deus que revelou a João o destino de todas as coisas e que, em Tua misericórdia, estendeu à humanidade um convite de arrependimento antes que venha o grande dia da Tua ira. Hoje, Pai, nós nos humilhamos perante a Tua majestade. Reconhecemos que muitas vezes nosso coração tem se distraído com os ídolos deste mundo. Confessamos que preferimos o conforto à obediência, a aceitação dos homens ao temor do Teu nome. Perdoa-nos, Senhor, porque temos vivido como se o Apocalipse fosse apenas uma história simbólica, e não uma certeza tão real quanto o ar que respiramos. Derrama sobre nós o Teu espírito de arrependimento. Quebra o orgulho que nos impede de reconhecer nossa necessidade de Ti. Quebra os grilhões do pecado que nos mantém presos a tudo que Tu detestas. Purifica-nos com o fogo da Tua presença, assim como purificaste o coração de João enquanto ele recebia Tuas visões na solidão de Patmos. Senhor Jesus, Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, nós Te adoramos. Tu és digno de abrir o livro e desatar os selos, porque foste morto e com Teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu és o leão da tribo de Judá, que venceu e reinará para sempre. Pai, para aqueles que hoje se sentem esmagados pelo medo do futuro, traz consolo. Para os que carregam culpa pelo passado, oferece perdão. Para os que estão cansados da batalha espiritual, renova as forças. Que cada pessoa que ora comigo agora seja visitada pelo Teu poder restaurador. Ajuda-nos a viver como filhos da luz. Ensina-nos a vigiar e orar, a guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Dá-nos coragem para proclamar a Tua verdade mesmo quando o mundo preferir mentiras. Dá-nos ousadia para amar, mesmo quando o amor for rejeitado.
Dá-nos temor santo que nos faça permanecer firmes até o último dia. Senhor, nós te pedimos que escrevas nossos nomes no livro da vida e que, quando o céu se abrir e o Cordeiro voltar em glória, nós sejamos encontrados fiéis. Que cada lágrima derramada nesta vida seja colhida por tuas mãos e transformada em testemunho. Que nenhuma dor seja desperdiçada, mas que tudo sirva para teu propósito eterno. Nós te agradecemos, Deus, por nos permitir conhecer o final da história e saber que, em Cristo, somos mais que vencedores. Que esta certeza nos sustente até que vejamos tua face. Em nome de Jesus, o Rei dos Reis, nós oramos. Amém.